Danilo. Fala, Zaidan, agora sim. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Muito bem. Vamos ver se agora vamos, né? Tá ótimo aqui o som, Zaidan. Tá bom. O meu não tá lá. Vamos lá. O fato é que vamos sair um pouco do assunto internacional. No momento que o Joe Biden está falando, ele está falando em conferência nos Estados Unidos. Se você quiser chamar o Biden aí, fica à vontade, Danilo. Porque o Biden está falando nesse instante. E pode ser que ele tenha novidades. Está ao vivo o presidente dos Estados Unidos. 99% das nossas escolas estão reabertas. We just had the strongest year of hiring teachers and educators on record. But there's more to the story than that. Mas há mais história do que isso. Tivemos várias recuperações no passado. There's also been a lot of lasting pain. Lots of folks never get back on their feet when they're knocked down so badly. A whole lot of young people. Vários jovens fizeram o futuro destruído por causa de recessões antigas, prévias. Economists call economic scarring. Chronic pain when the economy comes back but some folks are still left behind. Trapped in long-term unemployment, eviction and foreclosure. Research shows Pesquisas mostram que quando você está num ciclo parado, isso tem um impacto muito grande. É verdade, é sério. Quando eu entrei, eu estava determinado para não deixar isso acontecer de novo. Nós fizemos uma escolha de trazer todos nos Estados Unidos. Então não apenas o desemprego cresceu, decresceu, mas também em diferentes setores. O presidente Joe Biden, né, Zaidan, falando com autoridades americanas num evento, uma aspa aqui que a gente pega do presidente Joe Biden, o maior crescimento de trabalho em 20 anos nos Estados Unidos, é o que disse o presidente americano Joe Biden, Zaidan. Os Estados Unidos já viam uma recuperação muito forte, alguns números históricos na época do Trump. E aí veio a pandemia, né? E agora há uma recuperação de empregos. É uma economia que, aos incentivos, aos estímulos, exatamente porque é uma economia sem as regulamentações que há na Europa, que há aqui, embora hoje haja muito mais regulamentações do que no passado. O grande problema é que a inflação está muito alta e a popularidade do Biden está lá embaixo. Ele deve recuperar alguma coisa com essa situação de guerra, provavelmente porque nesse tipo de situação, e os Estados Unidos costumeiramente têm alguma guerra, ou direto ou indiretamente, na qual estão envolvidos, a posição do presidente costuma ser prestigiada em tempos de guerra. Isso pode ser eleitoralmente importante para o partido dele, porque ele não vai disputar a eleição esse ano, mas o partido vai. E pode perder. Hoje no Senado há um empate, só que o voto de desempate é da vice-presidente, né? Que é a Kamala Harris. Que, aliás, tem sido um desastre nos pronunciamentos que faz sobre a guerra. Ela não conseguiu falar coisas relevantes e pertinentes a respeito da guerra. E o Biden tenta surfar nessa possibilidade de aumento de popularidade, mas não conseguiu ainda. As pesquisas mostram que os americanos estão insatisfeitos com N decisões do governo dele, inclusive com a inflação muito alta. Tanto que no último pronunciamento que ele fez, anterior a este, ele chegou a dizer que a culpa do aumento da gasolina era da guerra. Só que já havia, antes da guerra, na Califórnia, o galão se aproximando de $5 o barril, não é? De $5, perdão, o galão. Então, $5 o galão é muito alto. Eles estavam pagando 2 e pouco, próximo de 3, porque os preços variam de um estado para outro, de uma região para outra, como aqui, aliás, né? Como aqui. Então, aliás, aqui
quando veio agora essa decisão de unificar ICMS e onde incide o ICMS no preço do combustível, há inclusive um mapa que está em alguns sites por aí, mostrando o que cada estado cobra no Brasil de cada tipo de combustível. Álcool, gasolina, né, o etanol, o diesel. Então, por exemplo, São Paulo cobra 25% em cima da gasolina. Minas Gerais e Goiás cobram 30% em cima da gasolina. Né? E há variações, dependendo do tipo de combustível e tal. E lá também. Em Nova York, o Barão falou outro dia, já estava 4 e tanto galão. Comparado com o preço brasileiro, nem é uma fortuna, até porque eles ganham mais. Não é só porque ganham em dólares, não. O salário médio, se você dolarizar o salário no Brasil, o salário médio lá é muito mais alto. Aliás, o Brasil paga salário mínimo, por exemplo, menor que o Paraguai. Menor que o Paraguai, o salário mínimo brasileiro. Então, são muitos os desafios do Biden. E essa conferência que ele está anunciando, para tentar resolver a questão da guerra, não adianta fazer conferência só com aliados, né, Danilo? Não adianta. Ou você traz para a mesa de negociação a Rússia e a Ucrânia, ou esquece. Não adianta ficar conversando com o Macron, com o Boris Johnson, com o Trudeau. Não adianta. Ou você coloca representantes da Rússia, de preferência uma cúpula, com Putin, com Zelensky, com Biden. Ah, mas é difícil. Meu amigo, essa guerra vai se tornando extremamente perigosa, porque a pressão para que a OTAN coloque as botas em território ucraniano é grande, e se ela ceder a essa pressão, se os governantes cederem a essa pressão, dos Estados Unidos, os governantes dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Espanha, da Inglaterra, o risco de um confronto cujas consequências não podem ser previstas, inclusive com a possibilidade, como hoje a ONU admitiu, até de um confronto nuclear, tudo isso é real. A possibilidade é pequena, mas ela existe. Ela não é nula que ocorra um cenário assim. Então, é hora de conversas de cúpula. Com Putin, com Zelensky, com Biden, principalmente o Biden, porque a gente sabe que Canadá, Alemanha, Reino Unido vão a reboque da posição dos Estados Unidos. É claro. Então, Biden, Xi Jinping, Putin e Zelensky. Esse seria um encontro. Por que o Xi Jinping? Pela importância econômica e militar da China, que não aderiu às sanções, pelo contrário, está fazendo com que a Rússia tenha válvulas de escape, por intermédio da própria China. Então, conferência para valer, para ser séria, para buscar soluções reais, tem de ser uma conferência nesse nível. Ficar conversando só com quem já concorda com você não vai adiantar coisa alguma, né, Danilo? Exatamente, né? Funcionários da Casa Branca discutindo aí a possibilidade, né, Zaidan e ouvintes, do presidente Joe Biden viajar para a Europa já nas próximas semanas para discutir essa situação da Rússia e da Ucrânia com aliados. Não está certo ainda se essa viagem acontecerá, pois os planos não estão finalizados. A Casa Branca se recusou a comentar essa notícia e agora, ao vivo, o Joe Biden nessa conferência nos Estados Unidos, falando com autoridades americanas, traçando aí, né, as estratégias do governo dele no que diz respeito aos empregos, agora falando também dos investimentos em internet de alta velocidade. A gente vai recuperar aqui mais um trechinho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Os produtos que a gente precisava, que eles precisavam comprar, estavam dificultados pela cadeia de suprimento. Olha, por exemplo, os automóveis. No último mês, isso foi responsável por 1/3 da inflação. Isso por causa dos microchips, então disparou o preço dos automóveis. O segundo é Vladimir Putin. Isso não é uma piada. A gente tem visto isso
crescer mais de $1, o preço crescer mais de $1 por causa das ações dele na fronteira da Ucrânia. E olha só, o mundo percebeu. E aí, Putin de fato invadiu. Isso não tem nada a ver com nossos planos de resgate, nossos investimentos. E olha o que os bancos falaram. Falaram que nosso plano contribuiu só 0,3% com a inflação. Vamos falar do Banco Central. O resgate da nossa economia não teve a ver com esse problema, mas vamos consertar isso. E algo incrível está acontecendo. A gente está vendo a manufatura ganhar corpo como nunca. E eu não tinha noção quando eu estava no senador. É uma lei chamada Made. Mais um trecho importante aqui do pronunciamento desse evento com autoridades americanas do presidente Joe Biden, falando, né, Zaidan, que o preço dos combustíveis está na mão de Vladimir Putin, é o que fala o Joe Biden. Acho que o presidente americano está passando pelo melhor momento da passagem dele pela cadeira, né, dos Estados Unidos, da presidência, porque não estava indo bem nas pesquisas, né, Zaidan? E agora começou a ter um índice de aprovação um pouco acima, né? Observa-se ali um aumento de cerca de 42% de todas as pesquisas realizadas pós a invasão da Rússia, né, Zaidan? Ainda é uma popularidade baixa, mas melhorou. É o efeito da guerra. Isso é normal, né? Isso é normal porque as pessoas costumam, em tempos de guerra, e elas sabem que não é algo que se limita à Rússia e Ucrânia, elas sabem que há interesses mundiais e particularmente dos Estados Unidos, e aí tendem, pelo menos parte da opinião pública, parte a apoiar o presidente. Ainda que tenha N divergências, que não goste disso e daquilo, em tempos de guerra, o apoio cresce ao presidente de plantão. E o Biden sabe disso. Ele sabe disso e está de olho na eleição de novembro. Porque o Partido Democrata tem a ideia de recuperar cadeiras na Suprema Corte. Hoje está 6-3. Né? Houve, inclusive, uma coisa meio constrangedora. O partido pressionou, e jornais americanos, de maneira covarde, fizeram isso também, pressionaram um veterano da Suprema Corte a se aposentar, porque lá é vitalício. Se o sujeito não der sinais de perda de capacidade de raciocínio, de julgamento, ele pode ficar até o fim da vida. Não há um limite de idade para ocupar a cadeira de juiz na Suprema Corte. Então, eles ficaram com medo de ele só se aposentar quando não houver mais maioria democrata no Congresso. E aí o Biden dificilmente conseguiria aprovar um nome de agrado do partido. Fizeram ele se aposentar para que o Biden pudesse indicar uma juíza. Então há muita coisa em jogo na eleição de novembro. E o Biden sabe que a guerra tornou-se, pelas circunstâncias, né, típicas de uma guerra, mas ela tornou-se uma plataforma eleitoral para o Partido Democrata. E o Partido Republicano segue descendo a ripa no Biden, porém apoiando a sua mais firmeza, sem a responsabilidade de estar no poder é mais fácil, não é? Agora, resta saber qual deles toparia, por exemplo, se estivesse na Casa Branca, determinar que tropas americanas fossem para território ucraniano e, portanto, declarando guerra à Rússia. Mas os dois partidos tentam surfar nisso. O Romney, por exemplo, foi candidato a presidente dos Estados Unidos e tal, perdeu as primárias, né? Numa ocasião, e na outra ele conseguiu ganhar as primárias e perdeu a eleição. O Romney, ele entrou nessa história barata, oportunista, de qualquer pessoa que questione a posição dos Estados Unidos neste momento, deve ser chamada de pró-Putin, agente do Putin, agente da Rússia.
a velha cartilha macartista, né? É agente da Rússia, é agente de Moscou, é agente do Putin, para tentar desqualificar dissidências, opiniões divergentes daquelas que hoje são preponderantes na imprensa americana, na Casa Branca e na OTAN. Agora, por outro lado, o Biden não pode ceder inteiramente aos que o pressionam, porque essa gente irresponsavelmente está dizendo para ele, manda tropa para a Ucrânia. E ele está dizendo, tá bom, vocês querem o quê? A terceira guerra? Porque se entrarmos lá, a possibilidade de uma guerra mundial é considerável. E mais, a possibilidade de uma guerra com armas nucleares. Tá? Então, ele tenta surfar e diz que o preço da gasolina está alto por culpa do Putin. É oportunismo do Biden, porque já estava alto antes da invasão da Ucrânia. O preço já estava alto e não tinha nenhuma relação com as tensões entre Rússia e Ucrânia. Mas é claro, como geralmente os políticos fazem, eles se aproveitam da situação para dizer que não tem responsabilidade sobre algo negativo e que são os grandes agentes das coisas positivas. Ele fala da recuperação do emprego como se fosse obra da administração dele, Biden. Não é. Não é. Não é resultado das ações do governo Biden. É resultado natural de uma economia que vai levantando a cabeça pós-pandemia, ainda convivendo com números de infecção muito altos, etc. Mas a economia foi retomada. E aí os empregos voltam, uma economia desregulamentada. Mas aí ele quer ser o pai da criança. Quando a gasolina fica mais cara, ele diz que ele não tem nada com isso e que ele é tão vítima quanto os cidadãos dos Estados Unidos. Esse tipo de conversa é comum entre os políticos e nós já estamos acostumados com esse tipo de prosa, né, Danilo? Nem fala, né, Zaidan? Olha só, a gente lembra aqui, ouvinte, que você pode seguir, acompanhar o podcast do Entendendo a Notícia no seu agregador de podcast favorito. É só pesquisar por Entendendo a Notícia e lá tem todos os comentários. Um comentário aprofundado aí do Cláudio Zaidan, sempre aqui na abertura do Bandeirantes Acontece. Mais um Danilo, aliás, antes de você ir pro comercial, não quero te atrasar mais ainda, mas havia um assunto que a gente ia tratar hoje, né, no editorial, e se nada excepcional ocorrer, que hoje ocorreu, né, inclusive com o pronunciamento do Biden, mas se nada excepcional ocorrer, amanhã a gente pode falar a respeito de um assunto muito importante, que é a discussão por uma comissão presidida pelo Ricardo Lewandowski, convidado para isso pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas a comissão discute mudanças na lei do impeachment. E isso está inserido em uma série de outros assuntos que estão sendo debatidos, aí não no âmbito do Senado, mas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e a gente trata disso amanhã, se não houver nada excepcional. Mas tá difícil, porque todo dia tem algo excepcional, né, Danilo? É verdade, mas quem sabe amanhã a gente consegue falar que essa é uma comissão de juristas para debater, para atualizar a lei do impeachment que foi sancionada em 50, não é isso, Zaidan? Exato, foi na época do Getúlio Vargas, porque havia uma discussão sobre a deposição do Getúlio, né? E a lei, inclusive, ela ganha corpo antes da eleição do Getúlio, mas ela é acionada já no primeiro mandato do Getúlio. Foi a primeira vez que a lei foi acionada, foi já no mandato do Getúlio, quando ele volta eleito, né? Não é óbvio durante a ditadura, porque aí não havia a menor possibilidade de se derrubar o Getúlio no Congresso Nacional de 30 a 45. 45 ele já enfraquecido, até pelo que aconteceu no Estado Novo, aí ele é obrigado a sair, mas volta depois eleito. E quando ele volta, há uma lei de impeachment estabelecida e essa lei vale até hoje. 70 anos depois é a mesma lei. Agora, mudá-la, adaptá-la a estes tempos não significa melhorá-la. Dependendo do que a comissão fizer, pode piorar, Danilo.